Tenho alunas minhas aqui, ó, de mentoria. Que linda! Obrigada, Kátia, pela presença. Acho que a Kátia não assistiu essa aula nossa dos verdinhos. Eu chamo essa aula de aula dos verdinhos porque esses óleos eles têm em comum uma molécula química. E essa molécula química ela é muito eficiente para o trato respiratório, tá? Então eu falo que eu sempre falo aposte nos verdinhos. Eu vou compartilhar aqui com vocês e já vamos dar início então à aula. Todos estão vendo? Se alguém não estiver vendo, só me avisar, tá? Thaís, você está no meu campo de visão, qualquer coisa você me avisa aqui, se precisar, tá? Se não estiver vendo, não estiver mudando alguma coisa. Ok. Então vamos lá. Esses são os olhos do inverno. Se a gente for avaliar nesse período, você tinha uma convidada pediatra, né, Thaís? E ela está aqui com a gente hoje? Ah, que pena. Se a gente for avaliar esse período agora, de outono e inverno, nós temos muitas crianças. Aliás, até vi um levantamento agora recente que nós estamos tendo um surto viral de respiratório. Então, tem muitas crianças indo parar no PS, né? E não só crianças, também como adultos, por um surto respiratório. Então, não é o Covid, tem algumas pessoas com bastante influenza. Na verdade, assim, independente de serem crianças ou adultos, todas as pessoas podem se beneficiar desses óleos. Tem um óleo aqui em especial que eu não indico para crianças, mas ele é muito eficiente para adultos, então por isso que ele está aqui. Tá? Então, quando a gente fala para apostar nesses óleos, é justamente porque a gente tem uma eficácia muito interessante com ele, tá? Então, eu vou começar aqui passar para vocês. Vamos falar primeiro do eucalipto, né? Peguei aqui, separei todos os óleos para vocês. Então, o eucalipto, ele é um óleo que comumente, eu não sei tirar esse barulhinho, gente, então vamos todo mundo ouvir esse barulhinho, tá? Tá, mas esse óleo o eucalipto é um óleo que comumente as pessoas têm receio de usar em crianças. Só que nós trabalhamos, eu trabalho só com a doTERRA, então eu vou falar para vocês com propriedade desse óleo. O eucalipto radiata, ele é um óleo que é conhecido como o eucalipto dos asmáticos, diferente do eucalipto glóbulos, que tem também, que é muito conhecido. Ele tem uma química que é diferente, comportamento químico, embora seja, a gente chama dentro dos óleos essenciais de biotipo dos óleos essenciais, então o comportamento químico do eucalipto radiata é diferente do eucalipto globulus, tornando ele então um óleo capaz, né, e possível de usar em crianças, e ele é conhecido como eucalipto como óleo dos asmáticos, o óleo da criança. Então, ele é antivirótico, anticatarral, expectorante, bacteriano e analgésico. E esses maisinhos aí que vocês estão vendo, seria a nossa classificação de uso. Então, só para vocês entenderem a importância desses óleos. Quando a gente tem um mais ali, quer dizer que ele tem possibilidade de ser usado para a questão citada. Aí, quando a gente tem 3 ou mais, quer dizer que o emprego dele é fortemente recomendado para o contexto citado. Então, olha que a função dele, anticatarral, expectorante, antivirótica, é excepcional. Aliás, o Vitor Sorrentino, ele fala em um dos stories dele, quando ele fala de óleos essenciais, ele falou que, inclusive, nesse período de pandemia, foi um dos óleos que ele não deixou de usar no difusor, porque o tempo todo a capacidade antivirótica do eucalipto radiata, inclusive tem um estudo muito recente de que uma das cepas, e aqui a gente não estou fazendo alusão
a cura de nada, tá, gente? Estou dizendo que uma pessoa que se cuida bem tem uma boa resposta imunológica, e boa resposta imunológica faz com que as doenças virais ou bacterianas tenham um resultado, um impacto menor na nossa saúde e recuperação, tá? Então, quando a gente fala no eucalipto radiata, por exemplo, ele tem um estudo que fala sobre a eficácia dele em uma das cepas do Covid, por exemplo, tá? Então, quando a gente olhar aqui, ele tem uma função 2 mais aí que vocês estão vendo, ele pode ser interessante para o contexto citado. Então, além de antivirótico, além de anticatarral expectorante, ele é um antibacteriano. Tem um leve efeito analgésico, então se você tiver com uma dor, dependendo de uma dor local, por exemplo, e precisar de um óleo, esse é um óleo que se pode usar. Ele não tem indicação para ingestão, tá? Então, não é um óleo que a gente... E, aliás, aqui a ideia, quando a gente fala de vias aéreas inferiores, que é onde essa molécula que eles têm em comum vai atuar, é só uso tópico ou aromático, tá? A gente não tem aqui nenhuma função respiratória a ingestão desses óleos, tá? Então, se alguém fala, mas você pode ingerir? Não, nenhum desses, e não porque não possa alguns, mas porque não tem nenhuma função respiratória, com exceção de um óleo que a gente também aqui não dá para criança para ingestão, tá? Então, não vou nem parar muito tempo em relação a isso. E as principais indicações terapêuticas do óleo de eucalipto é gripe, catarro, rinite, sinusite, ou seja, as ites ali no geral. Se vocês, né, lembram, né, os 4 maisinhos aí, quer dizer que é fortemente recomendado para essas questões. Além do que nas rinofaringites, né, também tosse com catarro, ali também ele é altamente recomendado, fortemente recomendado, a partir de 3. E ali, quando asma com secreção, ele pode ser utilizado no contexto. Astenia geral, que é o cansaço, também pode ser. Então, você está muito cansada, aquela respiração mais constritiva. Por exemplo, eu fui tomar um café com uma amiga, eu moro em frente a um parque, atravesso o parque, é o shopping da minha cidade. E aí eu fui caminhando, porque tinha uma obra na minha rua, e aí quem ouviu o meu áudio devia achar que eu estava morrendo. Então, aquele era um momento que seria bom eu inalar o eucalipto antes de fazer aquela caminhada bem curta de 400 metros. E aí nós vamos para outro óleo que é o conhecidíssimo dentro da aromaterapia, que é o óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca, ele é um óleo que, olha, se vocês olharem aí, ele tem praticamente todas as questões dele são fortemente recomendadas. Por quê? Ele é um óleo completo. Ele é um antivirótico aí que tem um resultado muito completo. Tem alguém com o microfone aberto? Fecha, por favor. Tá. Então, se a gente for olhar aqui no comportamento dele, nas ações terapêuticas, ele é um óleo excepcional, ele é um anti-infeccioso de largo espectro, de grande ação mesmo, comparado, por exemplo, com alguns óleos, por exemplo, com algumas medicações bem potentes para o trato infeccioso. É um radioprotetor, é um óleo imunomodulador, então ajuda aí no processo de imunidade dessas crianças. É um óleo antálgico, ou seja, ele combate a dor, é isso que significa antálgico. E ele é anti-inflamatório. Tanto antálgico quanto anti-inflamatório, ele pode ser usado para, não quer dizer que seja a sua principal característica. E as principais indicações terapêuticas da melaleuca é a astenia profunda, ou seja, você tem um esgotamento geral, e a gente brinca dentro da aromaterapia, pensando na psicoaromaterapia, é um óleo que transmuta muito energia, porque imagina se ele é um antifúngico muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, em antifúngico, a melaleuca é excelente para repelir também energia. Então, ele é excelente aí para esse cansaço, inclusive esgotamento geral por essa energia. E o ambiente, quando as pessoas pensam em energia, falam, mas já vem com papo, zen, e não tem nada a ver com isso. Energia é física, e energia ela é absorvida pelo nosso corpo, e fica fácil de entender assim. Quando a gente vai numa festa e está todo mundo feliz, né? Então, assim, a Thaís gosta muito da Bahia, né? Da Bahia.
Então, por exemplo, quando ela está lá vendo todo mundo cantar, brincando lá né, nos shows que ela vai, todo mundo fica muito feliz. Ela está sempre de sorriso largo. Agora, vamos supor que a Thaís ou um de nós perdemos um amigo. Ah, perdi um amigo e eu vou numa situação de um velório, por exemplo. Você pode estar irradiante, você vai chegar lá e aquela energia, ela vai transpassar por você. Né? Não tem como você chegar num ambiente triste e ficar pulando saltitante. Aquilo, a tristeza vai te incomodar, você vai embora. E não tem como você não ir para um ambiente feliz e não ficar contagiado por ela. Então, é um óleo que também ajuda muito nessa questão energética, tá? Afecções bucodentárias, então, se tiver algum dentista aqui me assistindo, faz muito sentido, porque a gente, inclusive, trabalha dentro da aromaterapia mucosite, então, pessoas que estão fazendo quimioterapia, que ficam com aquelas feridas na boca, dá para fazer um gel para mucosite, ou seja, para aftas, ajuda muito na imunidade. Meu esposo teve uma cirurgia agora recente, e quando ele estubou, ele ficou em coma induzido, e quando ele estubou, a língua dele estava cheia já de afecções. Já tinha, assim, aquelas manchas que iam estourar todas aquelas aftas grandes. E aí, ele, no quarto, eu falei para ele, você vai fazer um bochecho com água e ali a melaleuca, e ele fez, porque a gente pediu uma medicação para vir olhar a boca dele, e aí passou, o médico só viria no outro dia, e no outro dia já não tinha nada. Então, ele é um excelente óleo para afecções bucodentárias. Parasitoses intestinais e cutâneas, como ele é um antifúngico, então, para aquele problema na unha, enfim, uma micose, ele é excelente para isso, tá? E aí todas as ites, sinusite, faringite, amidalite e algumas infecções ginecológicas, tá? O que ele tem de contraindicação? Nenhum óleo essencial se deve passar puro na pele. Então, se vocês ouviram isso e falam, pode passar, é mentira esse bilhete, tá? Rasga essa informação, por quê? Se alguém aqui já fez administração ou algum treinamento sobre esse tipo de conhecimento, quando a gente passa um óleo puro na pele, a gente tem pouca resposta daquele óleo, e quando a gente passa ele com um veículo condutor, por quê? Porque quando eu passo ele puro na pele, a pele absorve bem pouco, porque ele é uma molécula ele é lipossolúvel, então ele vai precisar de gordura para poder conduzir, para poder passar ali pela parte cutânea do seu corpo. Então, quando a gente passa um óleo puro, primeiro, eu posso causar uma irritabilidade por sensibilidade, cada pessoa é única. Ah, mas eu passo óleo puro na minha pele e nunca tive nada. Que bom! Ótimo. Agora, não quer dizer que o aproveitamento desse óleo seja bom, tá? Então, quando a gente fala, usa um veículo carreador, eu coloco o óleo em algum veículo, seja um creme base, um óleo graxo, que é um azeite, um óleo de coco, um óleo, por exemplo, de semente de uva, gel de babosa, ou seja, um veículo condutor desse óleo, uma gordura, e essa gordura penetra e fica mais na nossa pele. E aí o óleo tem 80% a 100% de absorção. Quando eu passo um óleo puro, além de poder irritar a minha pele com isso, a gente não tem uma absorção, é lei de Pareto, a gente absorve até 20%. Por quê? Vai evaporar e pode irritar. Então, uma contraindicação da melaleuca é exatamente a irritação cutânea, tá? E aí, assim, gente, algumas pessoas falam pingue na calcinha. Esses dias atrás, eu estava dando uma aula de toxicidade por óleos essenciais e uma mãe me ligou desesperada que a filha pré-adolescente, 12 anos, estava com uma coceirinha, ela olhou e falou, vou pingar melaleuca na calcinha. 11 anos. Essa criança teve uma irritação na mucosa vaginal, virou uma couve-flor,
teve uma inflamação por conta disso, então não é indicado nem para criança, muito menos para nós também, porque muda o pH vaginal. Então, óleo de melaleuca, faz um banho de assento, mistura num óleo, põe uma gotinha num óleo, mistura na água, faz aquela mistura bifásica, senta lá, faz um banho de assento. Também existe como fazer óvulo intravaginal, que é muito mais eficiente do que pingar na calcinha. Tá? Então, não façam isso para não correr risco nenhum. Sem contar que depois, ó, você resolve a candidíase e vira um bacalhau. Aí vai ter que usar uma pomada para poder resolver a flora, né? Mas eu estou falando de algumas propriedades da melaleuca, mas eu não vou fugir ao tema, que é a nossa questão de óleos para o inverno. Quando a gente fala no trato respiratório, ele é um agente anticatarral excepcional. Então, a melaleuca, ela ajuda a derreter o catarro, ela faz com que ele desça, né? Então, é possível fazer uma misturinha com óleo de coco e aplicar nos seios da face, respeitando a linha dos olhos. É possível passar para dor de ouvido, ao redor dos ouvidos, no caso de uma inflamação, na garganta e na região aqui do peito e das costas, para uma alergia respiratória. Bom, cardamomo. Esse óleo aqui, na verdade, assim, não vou indicar ninguém sair comprando cardamomo, é que se tem, pode usar, porque ele também é anticatarral, expectorante, ele tem aquela química que eu falei para vocês em comum. Até aqui, pessoal, tá tudo certo? Posso continuar? Então, ok. Ele é um excelente óleo para questões digestivas, tá? Então, ele é estomáquico, ele ajuda a tirar a dor de estômago, eupéptico, o que é essa palavra bonita aí? Ele é digestivo, tá? Então, ele é um estimulante digestivo, ajuda também a diminuir ansiedade, compulsão alimentar, quando a gente aplica na região do estômago, é um antiespasmódico neurotropo, um anticatarral expectorante, mas vocês estão vendo ali que eles nem têm tantos maisinhos, né? Então, não vou me demorar no cardamomo. Ele ajuda muito na lentidão digestiva, na colite, nos espasmos digestivos, e aí ajuda para resfriado e catarro, também ali na náusea, tá? Rosemary. Esse óleo a gente não indica para criança, tá? Ele é um óleo que ele tem risco de convulsão. Então, para quem usa anticonvulsionante, toma medicação para epilepsia e crianças pequenas, o que corresponde em crianças pequenas? A gente pode corresponder uma criança pequena, até 3 anos é uma criança muito nova, mas a gente tem óleo para usar em criança, então eu prefiro que esse óleo vocês evitem, a não ser que não tenha. No difusor ele até vai bem, mas ele é um óleo que não é indicado para criança. Já nós adultos, né, como vocês podem ver ali, como anticatarral expectorante, ele é extremamente indicado como antivirótico, antibacteriano, antifúngico, então muito indicado ali para todas as ites também, né? E entre colites fermentativas, é um óleo interessante. Também é um óleo que ajuda para algumas questões renais, mas é um óleo excelente para estar no difusor. Então, o pessoal agora que quer fazer uma limpeza da casa, uma limpeza do ar, deixar o ar mais saudável, no difusor vai muito bem. Aliás, para o inverno, o difusor é indispensável. E aí a gente vai falar do Ravinsara, o meu acabou, né? Não é um óleo de catálogo da doTERRA, de vez em quando ela lança, mas ele é um óleo completo. O Ravinsara lá atrás, como a gente viu ali do eucalipto, ele é um óleo que praticamente serve para absolutamente tudo. Ele é um óleo ele é um óleo só de 5 ml na doTERRA, mas ele é antivirótico, anticatarral, expectorante, reequilibrante nervoso, neurotônico, imunomodulador. E aí, tanto gripe, mononucleose, aliás, o tanto de adolescente que tem passado pela mononucleose agora, que é a doença do beijo, sabe, gente? E também tem gente grande, né? Muita gente pós-carnaval também, que vai aí para os blocos, né? Os solteiros acabam voltando com mononucleose. A meningite virótica também, ele ajuda. Resfriados, catarros, friagens, otite, sinusite, astenia, que é aquele cansaço, fadiga física.
Alguma dificuldade para dormir, porque quem tem, por exemplo, a apneia do sono, ele é um óleo fantástico. Enterites viróticas, hepáticas, herpes, é um óleo excelente. Aliás, para herpes labial, herpes zoster, tanto o Ravensara como a melaleuca são excelentes óleos. É contraindicado, né, para quem tem histórico de convulsão e bebê. Já criança não tem muito problema, não, mas eu sempre falo assim, evite, né? Aquilo que você pode evitar, evite. A gente tem bastante óleos dentro da aromaterapia para correr risco, né? E aí a gente vai falar agora do Brief. O Brief, ele é um blend da doTERRA. O que é um blend? Blend são... O que a gente fala de... É um mix, né? São quando a gente junta uma quantidade de óleos essenciais e esses óleos essenciais somados, eles se potencializam para que aquele efeito seja um pouco mais duradouro, ou porque também, às vezes, a gente não precisa ter todos os óleos se tem esse mix. Então, eu costumo dizer assim que o kit inverno perfeito é Melaleuca e Brief, tanto para o uso tópico quanto para o uso no difusor. É Melaleuca e Brief. Usou Melaleuca e Brief, você vai ter uma resposta muito interessante para a saúde, e tanto para a saúde respiratória quanto para a imunidade, que é a grande questão, né, desse momento. Então, o que a gente precisa? Se conscientizar de que precisa cuidar. Então, ele não é um óleo único, ele tem aí folha de louro, hortelã-pimenta, eucalipto, tea tree, que é a melaleuca, ele tem o limão siciliano, ele tem o cardamomo, ele tem o ravensara. Então, vocês percebam que ele tem a maioria dos óleos que eu falei aqui, eucalipto, tea tree, cardamomo e ravensara. Então, ele é um óleo extremamente completo para o trato respiratório, para as vias aéreas inferiores, né? Excelente óleo para isso. E aí, para entender um pouquinho a química, o que todos esses óleos têm em comum? A molécula 1,8 cineol. Então, não vou ficar falando de química aqui para vocês, mas o que acontece com essa molécula? O que eles têm em comum? Eles ajudam na atividade mucolítica, né, ocasionada pela liberação de citocinas e congestão dos vasos alvéolos pulmonares. Então, ele descongestiona, né, essa molécula química descongestiona, desinflama os alvéolos pulmonares. E aí é exatamente por isso que acontece, porque quando a gente tem uma liberação de citocinas muito grande no nosso corpo, é possível você ter uma necrose tumoral. Então, por exemplo, para criança que meus filhos são crianças não, que já são adultos, né? Mas eles foram crianças prematuras. E a prematuridade geralmente vem ocasionada aí de algumas questões pulmonares. Então, meu filho mais velho teve 14 pneumonias ao longo da vida, e o mais novo teve 8. Então, por exemplo, lá atrás, se eu conhecesse óleos essenciais, esses óleos essenciais teriam, por exemplo, dado uma capacidade pulmonar que hoje eles têm levemente reduzida, não teria acontecido. Então, quando a gente tem crianças aí também que são prematuras ou que têm históricos de pneumonia de repetição, é muito interessante usar os óleos essenciais com a molécula 1,8 cineol. Claro que a gente tem que saber usar, não é porque é natural que não faz mal. Não faz mal porque é natural se bem usado. Então, é claro que a gente prefere o quê? Cuidar para não ter que dar um corticoide, que é o comum, né? Você chega no pediatra nessa época de outono e inverno, é corticoide antibiótico, né? Então, a gente trabalhando os óleos essenciais o outono e inverno todo, dificilmente vocês terão a necessidade de partir para um esteroide, né? Para um corticoide, para um imunossupressor aí que acabe fazendo, depois trazendo prejuízos, né, a longo prazo para essas crianças. Então, essa é o que eles têm, a química que todos esses óleos que eu falei para vocês têm em comum. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o que esses óleos são? Eles são monoterpenos, são moléculas químicas
O que são os monoterpenos? São moléculas químicas presentes em todos os óleos essenciais. Todos os óleos essenciais têm uma molécula monoterpeno. E essa molécula faz? Ela inibe a acumulação de toxina, ou seja, melhora o processo de eliminação tanto do fígado quanto do rim. Então, olha a importância. E aí eu sempre trago alguma evidência científica para isso. E aí a evidência científica de que os monoterpenos fazem isso está aí para vocês depois se quiserem pesquisar. E os sesquiterpenos, né, que é uma variação ali do monoterpeno, existem óleos que são mais completos, que é o caso desses que eu mostrei para vocês, eles têm a capacidade antibacteriana, anti-inflamatória, antisséptica, são hipotensores e sedativos. Também tem aí uma pesquisa para mostrar para vocês. E esses óleos também têm em comum alcoóis monoterpenos. E aí depois eu vou mostrar para vocês 2 óleos que não entraram aqui nessa apresentação minha, mas que eu acho também muito importante e vale a pena a indicação. Então, a função desses monoterpenos alcoóis, eles têm a propriedade antifúngica, antibacteriana, antisséptica e antiespasmódica, tá? E aí, aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, essa é a molécula aqui embaixo do 1,8-cineol, tá? E aqui é o efeito anti-inflamatório de um estudo duplo cego em pacientes com asma, tá? Então, os médicos, eles descobriram que algumas doses orais, no caso foi feito uma cápsula para esses pacientes, né? Que com 1,8-cineol tinham diminuído notavelmente a inflamação. Então, todos esses pacientes com asma bronquial tinham uma administração diária de glucocorticoides e esteroides, e depois de 12 semanas recebendo doses diárias de 1,8-cineol, eles foram capazes de manter a condição respiratória estável, tiveram uma redução significativa dos corticoides orais em comparação com o grupo placebo, que o duplo cego é assim: você pega metade e dá o remédio, e a outra metade você dá um placebo, ou seja, algo que não é, para ver se o efeito vai ser o mesmo para as pessoas, né? Para não dizer que foi algo psicossomático, e aí a pessoa colocou na cabeça que ia resolver, e isso é química, gente. Contra a química não há argumento, né? Assim como na função pulmonar adequada, se manteve dentro dessa pesquisa 4 vezes mais no tempo, né? No grupo de ensaio do que no grupo placebo. Então, melhorou 4 vezes mais a condição pneumorrespiratória dessa turma aí que participou desse estudo duplo cego, e aí está o estudo, né? E é um estudo antigo, se a gente for olhar aí, esse estudo se iniciou, a gente tem fontes desde 1986 até o ano de 2003, nós estamos há 20 anos desse estudo. E ainda tem gente que diz que a aromaterapia é a moda, né? É novo, né? E não é. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês que é muito importante, e aí tirem foto, tá? Dessa tabelinha, porque é necessário entender que óleo, que criança, principalmente quando a gente está falando de adulto, gente, a gente tem que ter cuidado, sim, né? Porque óleo é muito potente. Mas quando a gente fala de criança, criança não é um adulto pequenininho. Então, a gente tem que prestar atenção em dosagem, sim. E aí a gente vai falar de diluição. Então, aqui tem mais ou menos só para vocês entenderem as referências ali embaixo. Pessoas acima do peso, porque são pessoas que já têm algumas comorbidades associadas, então tem que tomar cuidado, geralmente até 5%. Claro que há exceções, cada caso é um caso, e a individualidade na aromaterapia deve ser respeitada. Porém, de modo geral, a gente não tem problema de uso, tá? Condições, né, agudas, ou seja, doentes específicos, doenças específicas, que precisam de medicações específicas, adultos em geral, então aqui fala em 2%, mas dependendo da situação crônica, eu chego até 10%. Entenda assim, a gente pode usar uma porcentagem alta por curto tempo, a gente pode usar uma porcentagem média por médio tempo, e a gente pode usar uma porcentagem pequena por uso profilático, que a gente fala, pelo tempo todo, respeitando só uma pausa periódica. Então, quando a gente estabelece aqui esse uso, a gente está falando em tratamento profilático, ou seja, você vai... Ai, voltou.
Sem som, Cris. Espera aí que eu acho que eu tenho que compartilhar, né? Vocês não estão vendo Não, voltou o som. Não, mas vocês não estão vendo a tela agora, né? Tem que compartilhar. Não. Ok, voltou? Tá aqui? Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela? Sim. Tá, ok. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, pensa no uso profilático, a gente vai respeitar o mínimo para que a gente possa usar sempre, né? E aí a gente não vai ter problema nenhum. E a ideia, se é a gente trabalhar a imunidade, é trabalhar sempre, né? Porque a gente não está ficando mais saudável, principalmente quando a gente fala das nossas crianças, a gente tem uma seletividade alimentar, né? As crianças estão experimentando, elas ainda estão definindo aquilo que elas gostam ou não de comer, né? E a gente fala que a maioria das crianças hoje tem uma alimentação pobre. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Às vezes, porque as crianças acabam, né, passando mais tempo na escola e por mais que exista uma variedade, você não está ali para saber se seu filho comeu tudo, né? E em casa também é desafiador a alimentação. Então, quando a gente pensa numa alimentação mais empobrecida, quando eu falo pobre, gente, não quer dizer que é uma alimentação pobre em quantidade, a gente está falando em qualidade. Uma criança que come todos os legumes, todas as verduras, todos os nutrientes, é muito difícil. Hoje, se a gente pegar cada 5 crianças, é o menino da propaganda do brócolis, né? Então, a gente tem que entender que uma alimentação já um pouco mais empobrecida, ou seja, restritiva, seletiva e restritiva, com um processo alérgico que é natural, né? Se a gente mora, por exemplo, quem mora em São Paulo, a gente está falando de poluição, a gente está falando, por exemplo, de uma condição respiratória que já é agravada pelos poluentes normalmente. E questões alérgicas também, então, produtos de limpeza da nossa casa, isso tudo contribui para um processo alérgico respiratório, tá? E aí, deixa eu stop share aqui para falar um pouquinho mais aqui com vocês, olhando as carinhas. Então, que bonito! Temos aí, ó, bastante pessoas na nossa aula. Então, o que esses óleos têm em comum? Eles são óleos que eles têm essas moléculas que eu falei para vocês, terpênicas, seja monoterpeno, sesquiterpeno, tem propriedades bacterianas, então, antifúngicas, antiviróticas, antissépticas, antiparasitárias, né? Imunoestimulantes, anti-inflamatórias, isso tudo é analgésica, faz parte aí de todos esses óleos que eu passei para vocês. E o que a 1,8 cineol tem em comum e o que ela faz ali, como eu expliquei para vocês? Essa molécula está presente em numerosos óleos essenciais, estimula a atividade pulsátil dos cílios da mucosa respiratória. Então, todo o trato respiratório, é estimulado por essa molécula 1,8 cineol. E se a gente usar em pequenas doses de uso profilático, não existe problema e contraindicação nenhuma, salvo questões de epilepsia, tá? E convulsões, como eu expliquei para vocês. Então, essa ação da molécula 1,8 cineol, essa ação mecânica, né, chamada de expectorante, todos eles são expectorantes, permite que o muco suba pelo trato respiratório para ser mais facilmente eliminado ou pela tosse ou pela ingestão, ou pelo nosso estômago. Então, essa propriedade desse óleo ela é benéfica, muito benéfica para os pulmões, porque permite que eles não fiquem afogados no catarro. Então, são excelentes esses óleos que eu passei para vocês nessa questão respiratória. E aí agora, né, deixa eu olhar aqui, o que eu tenho aqui de perguntas para responder para vocês. Vamos lá. PDF, Cris Tavares, eu passo depois, Cris, passo sim, se você usar e mencionar com carinho. Eu acho que conhecimento foi feito para ser compartilhado, certeza que sim, mas se você mencionar, por gentileza, não modifique o material, mas eu passo sim, com certeza, tá? Acho que aqui a gente não tem pergunta. Alguém gostaria de abrir o microfone e fazer alguma pergunta?
Todo mundo quietinho, ninguém quer saber nada. Nossa Senhora, hein? Expliquei. Pode falar, Paty. Eu não tenho pergunta, amiga. Eu estou aqui te a Paty... prestigiando, eu estou acompanhando minhas convidadas que estão aqui, eu espero que elas tenham amado a sua aula, porque sua aula, ó, é imbatível, incrível, pessoal. Vocês estão na mão de uma ótima profissional, tanto para ensinar quanto para atuar na vida de vocês. Eu tenho. A Paty Sampaio abriu, né? Oi, Cris. Pode falar, querida. Boa noite. Sobre o óleo Ravinstar que você mencionou, para usar no difusor, você recomenda quantas gotas? Uso de óleo no difusor depende do espaço físico, tá? Então, por exemplo, a gente tem o óleo da doTERRA, a gente tem um difusor da doTERRA, que é o que eu uso na minha casa, que ele tem um alcance de 30 metros quadrados. Se a gente for pensar, por exemplo, depende, uma criança muito pequena, por exemplo, um bebê, a gente vai usar de 4 a 6 gotas em um quarto pequeno, porque geralmente um quarto de bebê não é um quarto tão grande. Se a gente for falar numa suíte master, a gente vai usar de 8 até 10 gotas. Mesmo que essa criança durma lá, esse óleo vai ter uma aspersão muito grande e a gente não tem um benefício se for uma suíte master, por exemplo. Então, vai depender do quarto, exatamente, do tamanho do quarto. Mas se for para um adulto, de 8 até 16 gotas é possível usar durante uma noite toda de sono, por exemplo, sem nenhum prejuízo e nenhum, por exemplo, mas não é muito? Não, não é muito. Agora, criança, geralmente, a gente vai de 4 até 8 gotas, dependendo aí do que a gente espera com a função desse óleo, né? Se é só respiratória, se é mucolítica, se é só melhorar a respiração e ajudar no processo de... ali no nosso processo de alergia respiratória, aí o uso é do difusor. E aí, se for um processo mucolítico, aí tem que realmente passar no peitinho, passar nas costas. Carrear, né? Carrear. No caso, dependendo do tamanho da criança, não só carrear, como diluir. Por isso que eu pedi para vocês tirarem foto ali. Né? Dependendo da criança, a gente precisa da diluição, sim. Respondi sua pergunta, Paty? Sim, é porque como eu entrei na metade da aula, e aí eu entrei bem nesse momento, por isso que eu fiz essa pergunta. Aí, no caso, a minha criança tem 16 anos, de vez em quando ataca a rinite dele, né? Então... 8 gotas de brief para dormir todos os dias, tá bom? Se tem rinite, deixa o difusor ligado todo dia e faz a higienização do difusor também, porque não adianta a gente colocar um óleo bom num difusor sujo. Sim. Vou passar para a próxima. Obrigada, viu, Obrigada. Paty, pela presença. iPhone, quem é você? Pode abrir. Acho que... Oi, Cris, é a Tati. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Tati. Então tá bom. No difusor, quando você falou do brief com melaleuca, né? 2 óleos, metade, metade? Não, na verdade, assim, eu disse que para inverno, os 2 óleos são excelentes. É o kit inverno, tá? Brief e melaleuca, não necessariamente que precisa usar os 2 juntos. A melaleuca tem um efeito muito mucolítico, então o ideal é que seja passado tópico no peito ou nas costas, ou para aumentar a imunidade na sola dos pés. Crianças até 3 anos têm uma resposta na sola dos pés muito boa. Passou de 3 anos, a gente tem que começar a observar se a resposta do óleo é a mesma, porque a passagem sanguínea acaba diminuindo um pouco. Então, aí eu uso tópico, peito e costas mesmo. Mas não tem necessidade e não vai ter resultado mucolítico usando ele simplesmente no difusor. Aí é brief no difusor e melaleuca no peito. Respondi, Tati? Perfeito, Cris, respondeu. Obrigada. Aqui briefing é dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Dia e noite. É o óleo, falo que é óleo do alérgico. Porcina, meu amor, fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Oi, Cris, tudo bem? Linda aula, viu? Amei. Ai, gratidão. A minha pergunta é brief, Rolon da doTERRA. Eu posso usar a partir de que idade em criança? 1 ano, tranquilamente, até meses.
Se for uma criança a partir de 6, 7 meses, a gente está falando de uma diluição de 10%. É possível você usar para uma, não diariamente, mas é possível usar para uma situação. Está muito resfriado, passa no peitinho e passa nas costas, né? No uso diário, seria interessante um pouco mais de diluição. Então, eu sempre penso no custo-benefício para o cliente. O Rolon é muito prático para você levar na bolsa, então vai fazer uma viagem, por exemplo, você não vai levar o difusor, tenha um Rolon. Caso contrário, interessante mesmo é ter o óleo, até para poder ter um custo-benefício maior, aproveitamento melhor do óleo. Não vejo necessidade aí de fazer a indicação de um Rolon, tá? Mas e se for aquele brief Rolon da Doterra já? Não, então, é isso que eu acabei de dizer. Se você tem um brief Rolon da Doterra, você vai usar numa criança no momento em que ela não estiver boa. Você não vai indicar um brief Rolon, porque ele tem uma concentração de 10%. Então, uma criança muito pequena, a partir ali de 3, 4, 6 meses, eu tenho crianças prematuras extremas que usaram o brief já desde ali praticamente do nascimento, mas numa concentração muito pequena, 0,2%, 4 gotas no difusor, e tiveram uma resposta muito interessante. Agora, quando você vai usar ele topicamente, o custo-benefício não compensa a indicação do Rolon para o cliente. Primeiro, porque dependendo da criança é muito concentrado e dependendo da criança é muito fraco. Aí você faz a indicação dele em gotas e pede para a mãe fazer a diluição, que é importante aí de acordo com a idade. Obrigada, Cris. Imagina, não tem de quê. Vamos lá, Thaís. Gente, eu vou pedir, tem gente saindo, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma foto, né? Para prestigiar aqui a professora. Nós temos aqui, ó, duas páginas. Eu vou tirar da primeira, todo mundo abre para tirar uma foto, né? Bonitinha, né? Para falar que todo mundo compareceu na aula, que é gostoso, né? Quando a gente está passando conhecimento, ver a carinha de vocês. Sei que é horário de janta, muita gente está ocupada. Lá, vamos lá. Primeira página, todo mundo faz oi, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Vou agora para o segunda. Vamos abrir aí, ó. Aurora, Gal, Luciana, iPhone. Aí vocês gostam de iPhone, hein, gente? Vão abrindo aí as câmeras para a gente tirar uma foto bonita. Ó, tem gente da minha equipe, Paula, Lucileia, que delícia! Ó, muita gente bonita aqui hoje, ó. Segunda página, tiramos. Vamos lá, gente, vamos abrir essas câmeras. Todo mundo envergonhado, é isso? Bom, então vamos lá. A Samara está aqui com a gente. Olha que delícia, gente, que eu gosto muito por aqui. Tatá, pode falar. Ô, Cris, eu tenho meu filho de 3 anos e, assim, eu uso bastante eucalipto com ele à noite no difusor. Às vezes eu alterno, né, o eucalipto e o brief para não ter dar aquela janela terapêutica, né? Sim, eu acho importante fazer essa alteração. E às vezes eu vejo que ele está bem, nessa época bem catarrento, né? Eu acabo fazendo inalação e às vezes eu pingo uma gotinha de melaleuca junto com o soro na inalação. Você acha que tem eficácia ou a eficácia maior mesmo é passando no pezinho, nas costinhas, como se fosse um Vic Vaporub, né? Tem eficácia, maior é no uso tópico, inclusive, do que na inalação. E aí a gente está falando de uma molécula, por exemplo, que é uma molécula que usada em excesso, Thaís, e pode ser prejudicial. Então, tudo que eu passei aqui para vocês na questão do uso é um uso comedido de muita segurança. Quando a gente faz, por exemplo, uma indicação direto ali no difusor não, no inalador, ou seja, como chama, não é inalador que a gente fala, né? A gente fala, tem outro nome. Esqueci o nome.
Se alguém lembrar, fala aí o nome. Nebulizador. Nebulizador. Isso. Então, quando a gente faz a nebulização com a melaleuca, não, por exemplo, se está muito congestionado, convém fazer uma vez, mas não pode usar vários dias seguidos dessa forma, não, tá? Não, que até porque, Cris, não precisa. Quando eu uso nele a melaleuca, eu uso 2 dias, ele já seca. É impressionante. Exatamente. Então, se usar com parcimônia, é muito eficaz e vale a pena, sim. Tá? O brief também pode ser usado na inalação ou não? Pode, o brief pode ser usado na inalação, o eucalipto pode ser usado na inalação, o cardamombo poderia também, todos esses óleos aqui eu só não faço a indicação do rosemary. Aí o rosemary ele é restritivo mesmo, porque aí é muito para a molécula de 1,8 cineol. E aí, como eu falei para vocês, eu ia falar de 2 óleos que não estão aqui, mas que são excelentes. O frankincense, eu acabo não colocando ele aqui porque ele é um óleo muito caro, mas quem tem o frankincense, está num processo alérgico respiratório, não só pode, como deve usá-lo, tá? Porque ele é excelente, gente, para pneumonia ele é fantástico, né? E a mesma coisa esse óleo aqui, que é o pinheiro siberiano, que é o Siberian Fir, também é excelente para o trato respiratório. Então, são 2 óleos aqui que, na verdade, eles não têm essa molécula de 1,8 cineol, mas eles fazem parte dos alcoóis e, como tal, também as suas moléculas aí de terpenos e as suas moléculas anti-infecciosas e antibacterianas são excelentes aí para o trato respiratório. Então, aí a gente pode colocar no difusor à noite, então, o brief com o frankincense? Excelente, ainda vai ajudar a criança a ficar calma, dormir, aterrar, ter um bom sono, excelente. E num quarto, né? Um quarto tamanho normal, assim. Você indica quantas gotas para uma criança nessa faixa de 3, 4, 5 anos? Se ela tiver numa fase aguda respiratória, de 6 a 8 gotas. Aí eu posso dividir. Pode. 4 e 4, 3 e 3. 4 e 4, 3 e 3, sim, pode brief fazer. E frankincense, ou então... Brief, frankincense, brief e Siberian Fir, pode usar tanto, aí o que tiver, né? E como você diz, aí a gente faz aquela pausa terapêutica, pode alternar os óleos, mas sim, vai ser ótimo. Inclusive, vai ajudar muito no sono dessas crianças. Aí a gente está trabalhando... O copaíba encaixa aí também, Cris? Não necessariamente como essa função respiratória, tá? O processo inflamatório, sim, ele pode ser usado e faz parte dos nossos kits, então pode ser usado, mas ele não tem essa função cardiorrespiratória importante desses óleos que eu citei. Mas sim, se não tiver vai copaíba mesmo. Mas aí eu usaria, por exemplo, num momento em que não tivesse esse problema respiratório agudo. Eu daria preferência, quando tiver agudo, para um frankincense e quando não tivesse tão agudo, eu poderia mesclar com a copaíba? Não, porque aí seria para um processo inflamatório a copaíba, né? Se a gente falar do beta-carofileno da copaíba, a copaíba vai ser excelente para a imunidade. Então, vai ajudar no processo de imunidade. Ele tem outros ganhos, processo ansiolítico, né? Nutripediátrica. Quem está aí? Que eu não vi, Dani. A Dani. Espera aí um pouquinho, Dani. Você abre para fazer a pergunta? Porque aí eu prefiro que você pergunte... Se for possível, eu gostaria que você abrisse. Isso. Abre. Eu sou nutripediátrica, né? Eu trabalho bastante com autistas. E eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre os óleos e quais os benefícios para as minhas crianças. Dani, a minha especialidade é autismo, né? Minha especialidade é autismo. Eu atuo em 4 clínicas de neurodesenvolvimento infantil. Na verdade, eu atendo em 6 países, eu tenho 200 pacientes, 150 em movimento constante comigo, né? Porque alguns eles dão um tempo, param, a gente está falando de um custo que às vezes para muitos pais não é possível. Então, eu tenho bastante conhecimento nessa área. Sugiro para você que entre na minha bio, tem uma aula minha sobre óleos essenciais para autismo. Eu dou um curso para profissionais e consultores de bem-estar.
falando dos óleos que têm contribuição para a neurodiversidade como um todo, todas as DIs, aí, deficiências intelectuais, todos os PCDs, são óleos que não trazem nenhum resultado, por exemplo, não tem nem contraindicação. Claro que dependendo de anamnese e condição da criança, seria muito irresponsável da minha parte dizer para você, esses são os óleos, né? Existem óleos que não têm nenhuma interação medicamentosa, e nessa aula eu falo gentilmente deles, mas eu dou um curso, o curso é um curso de praticamente, você ganha um óleo quando faz o curso, começa uma turma agora dia 9, então fica à vontade também para olhar, lá tem o link na bio, para conhecer a respeito. Pode me convidar para uma aula para a tua área, eu dou com o maior carinho também, porque o autismo é a minha missão de vida. Tá? Então, fique à vontade. Mas fiquei até arrepiada agora. Os olhos, gratidão, viu? Os olhos, eles... E as crianças e essas famílias precisam muito mesmo dessa ajuda, né? Então, eu vou dizer para você que os olhos são extremamente eficientes dentro da neurodiversidade, porque eles são moduladores dos neurotransmissores que são aí atacados nas comorbidades dessas crianças. Mais alguma pergunta, meninas? Obrigada. Lu, peraí, deixa eu ver se tem... Lu, não, Paty, deixa eu ver se tem alguém na outra página perguntando aqui, tá? Uau, é verdade, ó, a Paty é minha aluna, tem mais aluna aqui também, acho que a Tati está aqui, né? Tem mais alguém aqui que gostaria de fazer pergunta? Aproveita, gente, que a gente já está acabando. Oi, Cris. É Ana. O melaleuca pode ser usado na lavagem nasal? Não. Não? Não, porque a gente faz lavagem, não é indicado, tá? Quem está falando comigo, que eu não vi que o microfone está aberto? Eu, Ana. Oi, Ana. Não, eu não faço a indicação porque a gente está falando, por exemplo, que ele é um óleo irritativo, e como um óleo irritativo e direto numa mucosa que já está lesionada, a gente pode ter um efeito aí desagradável, pode ter um efeito mais irritativo e inclusive inflamatório. Então, se alguém faz e dá resultado, ok, eu contraindico. Não, eu não fiz não, só estou perguntando porque indicaram. Não, assim, tem pessoas que... pode ser que alguém tenha feito e tenha dado resultado, mas aí eu estou passando para você, por exemplo, a gente está falando de uma molécula irritativa, né? A melaleuca, ela pode ser irritativa, a gente está falando de uma mucosa que já está congestionada, quando a gente faz o uso nessa região aqui, por exemplo, né, dos seios da face, quem tem aquele guachá pode passar o óleo de melaleuca diluído aqui nos seios da face, puxar, por exemplo, assim, fazer, porque lembra que ele derrete o muco pelo trato respiratório? Pode fazer uma massagem nesse ponto aqui do nariz, que é onde tem o congestionamento da sinusite. Pode tomar, adulto, até 3 gotas. Então, por exemplo, você pode usar 5 dias, até 3 gotas por dia. Passando disso, não pode, ele se torna hepatotóxico. Então, pode ser que dê efeito? Claro que sim, ele vai derreter o catarro. É saudável? Não. Tá? Pode fazer gargarejo, Cris, quando está com dor de garganta? Não só dor de garganta, como mau hálito, uma extração de um dente. É excelente para a afta, molha ali num cotonete, pode aplicar direto na afta. Para a saúde bucal, ele é fantástico, né? A questão é quando a gente vai fazer uma lavagem, a gente está passando pelo trato respiratório todinho aqui, né? E vai ficar óleo depositado ali. E óleo e água, a gente sabe que não mistura. Quando a gente vai fazer o uso do óleo na água, e não porque óleo ele tem molécula graxa, não, mas é porque ele é lipossolúvel, então não mistura bem com a água. Então, quando a gente vai usar um óleo em água, eu sempre falo para agitar muito. Quando vai fazer um gargarejo, você está colocando numa água morninha, então essas moléculas se dividem, você consegue fazer. Agora, quando você vai fazer ali a limpeza nasal, tá? É assim, eu não faço essa indicação, tá? Tá, obrigada, tá? Imagina. Temos vários óleos, a Daniela está perguntando ali para edema, temos vários óleos, por exemplo. Não são óleos que a gente falou aqui, mas excelente para edema, por exemplo, é o cipreste,
ou o próprio lemongrass. É um óleo que, se carreado, dá um resultado muito bom para edemas. Inclusive, eu faço tratamento de algumas pessoas com lipedema, com massagem dentro das massagens aí, e até mesmo a ingestão, dependendo se a pessoa não faz uso de alguma medicação que dê um efeito colateral, tá? Mais alguma pergunta, gente? Porque a gente já está aqui, já são... Ô, Cris, uma. deixa eu só perguntar uma coisa. Eu posso colocar no aparelho de inalação o peppermint? Não. Tá. Não. Obrigada. O peppermint é um óleo vasodilatador. Em algumas questões, se uma pessoa fizer a inalação dele, pode ter ali uma arritmia leve. Se uma pessoa que não tem nada, pode ter uma arritmia leve. E se for um cardiopata, pode ter uma arritmia aguda. Então, não é indicado. O peppermint é indicado para inalação só. Colocou ali inalação e evitar em crianças também, tá? E principalmente também algumas crianças que usam também anticonvulsionante. E assim, pode usar? Pode usar para febre, tá? Ele é um ótimo óleo para baixar febre em criança, tá? Excelente mesmo. Passa no pezinho, né, Cris? No pezinho, em volta do umbigo, pode fazer uma compressa, pega o sabonetinho da criança, pinga umas gotinhas de peppermint, passa assim, dilui na mão e põe naquela aguinha quente, pega a fraldinha e pode colocar na testa, pode colocar no pé, só usa um veículo carreador. Pode ser até um óleo de coco, e aí deixa aquela água, quando a gente mexe assim, deixar aquela água mais esbranquiçadinha ali, porque melhorou. Ao redor do umbigo, carreia, põe uma gotinha de óleo de coco, pode passar ao redor do umbigo. Eu falo que a mãe, para uma febre, pode ter ali sempre pronto um rolão de peppermint para passar na sola dos pés, até mesmo na coluna. Se a febre está muito alta, pode passar na coluna vertebral, que ajuda ali a baixar a temperatura, né? E observar, porque muitas vezes em questão virótica, a criança passa 2, 3 dias com febre. Então, você chega no pediatra e fala, é vírus, volta para casa. Mas, poxa, ficar 3 dias com uma criança com febre, sem comer, sem ficar disposta. Então, a gente tem recurso, né? A gente tem recurso natural que vai ajudar. Vale a pena, sim, ter um rolão de peppermint pronto aí para a criançada. E para enxaqueca, o peppermint eu acho maravilhoso. Não, ele é o óleo da enxaqueca. Peppermint Deep Blue. Só não pode usar o pepper, só não pode falar para o marido, porque quando a gente fala que está com dor de cabeça, ele vai falar para pegar o peppermint. Né? Cris, verdade. Só uma dúvida que eu fiquei referente à higienização do difusor, que você falou, né, que é bom fazer. Você costuma fazer como? Você orienta como fazer essa higienização? Eu faço com vinagre. Com vinagre. Eu faço a higienização, uma vez lavo as partes que podem ser lavadas com detergente, escovinha, por dentro passo um papel, removo o resíduo, ligo ele com vinagre, pelo menos uma vez por mês, porque senão ele vira um depósito, né, de óleos essenciais. Geralmente a gente só lembra do difusor a hora que vai colocar os óleos, né? Então acaba ali ficando os óleos acumulados, né? Então, inclusive perde a performance dele, né? Quando a gente não faz a asepsia dele, perde a performance dele. Então tem que cuidar. Tá. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, imagina, Paty, eu que agradeço a presença sempre. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, né, vamos encerrar, porque quem não jantou quer jantar e quem tem gente que quer cuidar aí da criançada, né? Ficou faltando alguma coisa para responder aqui? Deixa eu ver. Gratidão, viu, gente? Gratidão pela presença de todos. Eu que agradeço. Thaís, parabéns aí por reunir o teu pessoal. Tenho certeza que de muita contribuição. Você já usa o óleo aí bastante tempo, né? Com o Arthurzinho e tem... 4 anos. Né? Quase, né? As pessoas me perguntam, desde quando você usa com seu filho? Eu falo, desde que ele tinha 2 dias de vida. Então. Então, eu sou a prova viva... E Arthur não fica doente, quem está aqui, que é da escola, sabe, ele quase não falta, porque ele não fica doente. Em 4 anos, ele tomou antibiótico uma vez, porque ele estava muito grave de sinusite, mas fora isso, ele não fica doente, então eu uso muito, muito. Então, meninas, vale a pena, né? Quando a gente fala que é algo que é saudável, né?
se bem utilizado, e com certeza quem está aqui deve ter alguém que faz boas indicações, e todo mundo pode aprender também melhor. Às vezes a gente acaba conhecendo de uma maneira muito mais simples, né? Mas quando a gente tem a possibilidade de aprender, então espero que vocês tenham aprendido um pouco mais no dia de hoje. E era isso, espero ter contribuído. Obrigada e boa noite para todos. Obrigadão, Tatá. Deixa eu colocar meu telefone aqui, Cris, porque as pessoas estão me mandando mensagem, e aí quem quiser me chamar, pode me chamar. Coloca assim. 8. Coloca ali, ó. Então, gente. Então tá aqui minha mensagem, meu telefone. Quem quiser me chamar para. Teve uma pessoa que me passou aqui o protocolo. Deixa eu tirar uma foto do número dela. Quem foi? iPhone de GM. Quem é GM? Bom, eu vou falar com ela. Tá, okay. Então, quem quiser pode me mandar mensagem, gente, que daí eu passo para vocês as informações tudo certinho, tá bom? Meu Instagram é cristiane.nard. Eu pus lá para você, amiga. Tá? @cristiane.nard. Dani, seja bem-vinda a ele. Então, obrigada, gente. Boa noite. Vou encerrar aqui com vocês, viu? Fiquem com Deus e aproveite. Não deixe de pedir os verdinhos. Quem estão aqui que são consultores de bem-estar, não deixe de divulgar para os seus clientes sobre o kit inverno, que é Brief e Melaleuca. Vale a pena. Vai ser um presentão de inverno aí para os clientes de vocês, tá bom? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.